Bom dia, igreja, graça e paz. Gostaria de começar fazendo uma oração. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui por mais essa manhã. Que o Senhor, conforme nós louvamos, venha derramar a Tua glória, a Tua Shekinah aqui, Pai. O Senhor é bem-vindo, usa a minha vida, põe as palavras na minha boca. Que não seja eu, Pai, mas que seja o Teu Espírito Santo a ministrar os nossos corações. Tira todo impedimento, tira toda distração, tira toda dureza de coração. Que essa palavra possa frutificar em nossos corações e que possa trazer bênção e paz em nossas vidas. Que traga transformação, que traga o Teu poder, Pai. Entregamos tudo nas Tuas mãos e opera nesse culto, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Queria começar só fazendo um comentário a respeito do batismo, que caso alguém esteja em dúvida ainda, acho que a pergunta que a gente faz é o que tem a perder em não se batizar, né? Então realmente só vai trazer benefícios o batismo. Muitas vezes as pessoas ficam em dúvida, mas eu não estou pronto, eu não estou preparado, ou tenho algum vício, ou preciso largar isso primeiro. Se a gente for pensar assim, a gente nunca vai estar preparado para se batizar, e se tem alguma coisa para a gente corrigir, e sempre terá, sem dúvida, depois de batizado vai ser muito mais fácil e Deus vai operar em nossas vidas após o batismo. Se eu fosse dar um tema para a mensagem de hoje, poderia dar vários temas aqui, esse texto permite isso, mas eu acho que o mais adequado seria o agir invisível de Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto bastante conhecido, que é a história da rainha Esther. Com certeza a maioria aqui já conhece esse texto. E é um dos meus preferidos na Bíblia. É uma história rica de detalhes e que a gente vê realmente o agir invisível de Deus e Deus operando poderosamente numa série de detalhes. Então essa história se passa no Império Persa, no reinado do rei Xerxes I. O nome dele em hebraico é Assuero. E esse livro e essa história se passa em torno de 486 a 465 a.C. A gente não sabe quem é o autor desse livro, mas a história conta lá a história de Esther, que era uma menina judia, era lá órfã de pai e de mãe, e de Mardoqueu, que era seu primo e que criou ela como se fosse sua filha. E aí a gente vai ver através deles dois, Deus operando grandemente na vida do povo dele. E é interessante que esse livro e o livro de Cantares de Salomão são os únicos livros da Bíblia em que não é citado o nome de Deus. E isso sempre me intrigou durante muito tempo, e agora estudando a respeito desse texto, eu creio que isso é proposital da parte de Deus. O que Ele quer mostrar para a gente? Que embora o nome dele não apareça, Ele está agindo o tempo todo em favor do povo dele. A gente vê a soberania de Deus, ela é evidente nesse texto, e a gente vê realmente a mão dele. E é assim nas nossas vidas também, embora a gente possa não estar vendo a mão dele, não tenham dúvidas que Ele está agindo em nosso favor e que Ele está trabalhando, mesmo sem muitas vezes não aparecer, ou sem nós estarmos enxergando Ele. Então a história começa contando que o rei Xerxes ofereceu um banquete que durou 180 dias para 127 províncias que ele governava, e depois desses 180 dias ele ofereceu mais um banquete de 7 dias, e aí ele chamou todos do reino, não só os nobres, mas chamou todas as pessoas do reino. Lá o texto fala que tinha bastante comida, que tinha bastante bebida, que ele servia vinho em taças de ouro. Então ele queria realmente demonstrar o poder dele, a grandeza do reino dele, e demonstrar todo o poder. Muitas costuras políticas aconteciam nesses banquetes, nesses eventos, e o livro nos descreve isso. E enquanto ele oferecia esse banquete, a rainha Vasti, que era a rainha, oferecia um banquete para as mulheres, paralelo ao banquete do rei Assuero. E o texto nos conta que no final desses 7 dias, ele já tinha bebido todas, estava bem alto. Ele pede para chamar a rainha Vasti com a coroa real, que ele queria mostrar a rainha Vasti para todos lá que estavam no banquete, queria exibir a rainha para todos. Mas surpreendentemente o texto nos conta que ela se recusou a se apresentar perante ele. Logicamente o rei fica extremamente furioso com essa situação, vai buscar conselho, e aconselham a ele a fazer um decreto em que falando que nunca mais ela poderia entrar na presença dele, que ele teria que ser enérgico, isso teria que ser um exemplo para as outras mulheres do reino, para que não repetisse
a atitude dela. E a gente vê aqui então uma atitude, primeiro ensinamento que a gente vê aqui, que a gente pode observar, é a atitude que Vasti teve, que com certeza ela não agiu com sabedoria, e isso trouxe sérias consequências para a vida dela. Ela é uma mulher que tinha tudo, o texto fala que ela era muito bonita, era a rainha, e ela perde tudo diante de uma atitude impensada que ela teve. Isso me lembra o texto de Provérbios, que está em Provérbios 15:1. O texto fala: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. No caso dela não foi uma palavra, mas foi uma atitude que ela teve, que causou uma série de consequências para a vida dela. E é interessante que, estudando esse texto, assistindo algumas pregações, Deus falou bastante nesse sentido, de a gente tomar cuidado com aquilo que a gente diz, tomar cuidado com a nossa boca. Eu acredito que isso vale em todos os níveis, num relacionamento de casal, numa empresa, com filhos. Quanta coisa pode ser evitada se a gente pensar antes de falar, ou tiver sabedoria, orar, buscar a direção de Deus. Então é um texto que Deus falou bastante nesse sentido. Me lembra até uma vez uma conversa que o pastor João teve aqui na igreja, justamente comentando que, sugerindo a todos que antes de tomar alguma decisão importante, que viesse conversar, viesse se aconselhar, e não depois de tomar aquela atitude, né? Porque depois, muitas vezes, já era para corrigir um problema que a gente tinha, que poderia ter sido evitado se antes tivesse sido buscado a direção de Deus, tivesse conversado e tivesse aconselhado. Então a gente vê aqui realmente que Vasti não teve sabedoria. A gente não sabe, às vezes ela já imaginava que ele tinha bebido, queria exibi-la, ela não queria passar por algum constrangimento, algo do tipo, mas ela deveria ter respirado fundo, pensado bem e ter tido uma atitude diferente, mas a gente sabe que isso já era o agir de Deus, né? Depois o texto nos fala que, diante disso, aconselham o rei Assuero a fazer um concurso de beleza para escolher uma nova rainha no lugar de Vasti. E aí todas as virgens do reino tinham que se apresentar, elas passariam por um ano de tratamento para que o rei pudesse escolher uma rainha para o lugar da rainha Vasti. E logicamente Esther é levada para esse concurso, e o texto nos mostra que logo que ela chega lá, ela já encontra a favor da pessoa que era responsável pelo harém, que está aqui em Esther. O texto fala: quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidade de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com suas jovens, para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Então a gente vê aqui, logo que ela chegou, o Hegai já gostou dela, já deu um tratamento especial para ela, já manda ela para o lugar separado, e a gente vê que isso é uma marca daqueles que têm a Cristo, né? Que têm a Deus. A gente realmente tem que fazer a diferença, e a presença do Espírito Santo em nossas vidas tem que realmente causar essa boa impressão. Isso é semelhante, me lembra a história de José também do Egito, quando ele vai para a casa de Potifar, que Potifar se agrada dele também, coloca ele como responsável de tudo. Depois ele tem toda aquela situação com a esposa de Potifar, ele vai para a prisão e o carcereiro também se agrada dele. A gente vê aqui também Esther, o Hegai percebendo que ela tinha alguma coisa diferente, se agradando dela e trazendo privilégios para ela. A gente vê também aqui já Mordecai com sabedoria, falando para não revelar de que povo que ela era. A gente vai ver que isso também era um detalhe importante. E a gente vê também a preocupação de Mordecai com ela. Ele passava diariamente lá, queria saber como ela estava, se preocupava com ela. Então a gente já vê um relacionamento aí diferenciado. Então fala aí que ela passa, o texto fala que ela passa por um ano de tratamento de beleza. Então era uma menina órfã de pai e de mãe, não tinha acesso a nada. O povo judeu estava exilado lá no reino da Pérsia. Ela passa por esse tratamento, fazem uma chapinha nela, um tratamento com querastase no cabelo, põe cílios, enfeita ela lá.
Eu sei bem como é que é isso com 3 mulheres em casa, né? E aí ela vai se apresentar ao rei. Está o texto aqui: ora, o rei gostou mais de Ester do que de qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha no lugar de Vasti. E o rei deu um grande banquete, o banquete de Ester, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Ester havia mantido segredos sobre o seu povo e sobre a origem de sua família, conforme a ordem de Mordecai, pois continuava a seguir as instruções de Mardoqueu, como fazia quando ainda estava sob a sua tutela. Então a gente vê aqui que ela ganha o concurso, ela é escolhida pelo rei. Aqui o texto fala que o Hergai deu algumas dicas para ela, porque as mulheres poderiam escolher o que elas quisessem para se apresentar ao rei, só que Hergai, conhecendo já o gosto do rei, sugere que ela fosse bem simples, apenas escolhesse uma roupa, e ela encontra o favor do rei, e o rei escolhe ela. Então, como eu falei, uma judia órfã, de pai e de mãe, se torna rainha do maior império da época, é escolhida pelo rei. Imagino que tivesse milhares de moças que estavam disputando, e justamente ela é escolhida, e a gente vê aqui a mão de Deus atuando. E é interessante aqui no versículo 20, que eu acho que um outro ponto de destaque, fala que ela continuou ouvindo os conselhos de Mardoqueu. Então a gente vê que o coração humilde dela continuava, mesmo ela sendo rainha, tendo se tornado rica, tinha tudo que uma mulher poderia querer naquela época. Ela vê que ela não perdeu os princípios e os valores dela. O título que ela recebeu não alterou a essência dela, e ela continua fiel ao seu primo, que cuidava dela como pai. A gente vê justamente que é o oposto da atitude arrogante que Vasti teve, não querendo se apresentar ao rei. E aí o texto continua. Mardoqueu ele é colocado como oficial do palácio do rei, e o texto conta que um dia ele estava lá e ele ouviu 2 oficiais tramando para matar o rei. Ele conta isso para Ester, para que ela pudesse contar para o rei Assuero. Ela conta para o rei, é investigado, descobrem que é verdade o que ele está falando. Esses 2 oficiais são enforcados, e eles escrevem isso no livro das crônicas do rei. Continuando, depois disso, entra o personagem aqui, Amã, todos conhecem também, que era um nobre, e o texto conta que ele foi promovido lá. Ele foi o mais importante entre todos eles. Ele era meio como que um primeiro-ministro da época, era ele quem mandava no reino, depois de Assuero, e ele era uma pessoa extremamente arrogante, e ele queria que toda vez que ele passasse, as pessoas se curvassem perante ele. Só que Mardoqueu, em fidelidade e obediência a Deus, não fazia isso, porque Deus tinha ensinado, nos ensina que só devemos nos curvar a ele. Então ele não fazia isso, e isso despertou a ira de Amã, que desejava não só matar Mardoqueu, como desejava matar todo o povo judeu. E é interessante que o texto nos diz que Amã era agagita. E por que isso é importante? Ele era descendente de Agag, que era o rei dos amalequitas, que 500 anos atrás Saul recebeu uma ordem do Senhor de exterminar com todo o povo amalequita, e ele desobedeceu. Ele poupou o rei Agag, como o texto nos fala, e ele também, o texto fala que ele poupou o melhor do gado, das ovelhas, e isso fez com que o reino fosse tirado de Saul. E a gente vê aqui essa desobediência de Saul causando problema para o povo judeu depois de aproximadamente 500 anos. Mas Deus vai cuidar dessa questão também, como nós vamos ver. Então Amã realmente trama para poder matar o povo de Deus. Está aqui no texto: no primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nissan, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, para escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias de teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição, para que se execute esse trabalho. Então o rei tirou seu anel, selo do dedo, e deu a Amã.
o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Então a gente vê aqui que Amã mente para o rei. Não é verdade o que ele falou do povo judeu, mas ele engana o rei, oferece o próprio dinheiro dele, de tanto ódio que ele tinha, para poder matar o povo judeu. E aí o texto conta que rapidamente são distribuídas as cartas com esse decreto para 127 províncias. O povo judeu recebe, fica sabendo disso e logicamente entra em desespero, começa a lamentar, chorar e jejuar. E é interessante que a gente vê desde essa época já o diabo querendo exterminar com o povo de Deus. Mas ele não vai conseguir, porque o povo de Deus, nós temos a promessa do Senhor, Deus é conosco, Deus nos guarda, Deus nos protege. A gente vê depois Hitler tentou fazer a mesma coisa, a gente vê hoje tudo o que está acontecendo também contra a nação de Israel, mas Deus é fiel, zela pela palavra dele para cumprir e guarda o povo dele, né? E Mardoqueu manda um recado para Esther, falando de tudo que estava acontecendo, e pede para ela interceder junto ao rei. Só que ela conta que fazia 30 dias que o rei não tinha chamado ela para a presença dele, e naquela época, no reino persa, a pessoa só poderia se apresentar diante do rei se o rei chamasse. Se ele não chamasse e ela se apresentasse, ela poderia morrer, a não ser que ele estendesse o cetro para a pessoa, mostrando o favor dele. E ela conta isso para Mardoqueu. E aí tem uma parte que eu acho que é a parte chave aqui desse livro, quando Mardoqueu manda a resposta para Esther e fala: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Então aqui o que me chama a atenção é a fé de Mardoqueu. E me lembra aqui também o texto que eu compartilhei com a igreja da última vez, falando da escrava, a serva de Naamã, que estava com lepra. Ela foi levada cativa também para a Síria, e mesmo estando naquela situação, ela manteve a fé dela e falou que Naamã, se ele fosse para Samaria, ele seria curado, conforme eu compartilhei aqui. E eu vejo o mesmo tipo de fé de Mardoqueu aqui. Mardoqueu estava exilado no Império Persa, ele podia achar que Deus tinha abandonado ele, ou que Deus não tinha poder, que não poderia agir em favor do povo dele, por eles estarem naquela situação, mas ele mantém uma fé inabalável diante dessa situação. Aqui no texto ele fala que se ela não se fizesse aquilo, que o socorro e livramento viria de outra parte. Então ele cria e tinha convicção que Deus ia dar um livramento. E aí continua falando que se não que poderia ter sido para isso que ela ganhou o concurso de rainha, para trazer livramento para o povo dele naquela situação. E é interessante a gente ver aqui Esther se preparando espiritualmente e tendo sabedoria diante dessa situação. Então ela não vai simplesmente lá no rei, já pede em favor do povo, intercede, não. Ela jejua 3 dias, ela passa orando, ela pede para que o povo judeu jejuasse, para que o povo judeu orasse. Então ela começa a se preparar espiritualmente para aquela situação, e depois do 3º dia de jejum, ela vai se apresentar diante do rei e continua agindo com sabedoria e com estratégia. Então e é interessante a gente ver que sabedoria é diferente de inteligência. Pode ter muitas pessoas inteligentes, pessoas que são capazes, conseguem realizar grandes coisas, e não necessariamente essas pessoas são sábias. A gente vê hoje, inclusive, as empresas já começaram a perceber isso, uma situação semelhante a isso. Muitas vezes pegam pessoas que saem das faculdades com as melhores notas, pessoas inteligentes, preparadas, mas muitas vezes essas pessoas não têm equilíbrio emocional, não sabem lidar em grupo e tal, e só aquela inteligência não é suficiente.
Então a gente vê aqui em todo o desenrolar da história a sabedoria e Esther usando de estratégia. E nós sabemos que a melhor maneira de adquirir sabedoria é lendo a palavra de Deus e é buscando ao Senhor. Então que fique esse exemplo para nós também. Então ela entra na presença do rei, o rei estende o cetro para ela e fala o que ela deseja. Ela falou que queria oferecer um banquete para o rei e para Amã. E durante esse banquete o rei pergunta novamente o que ela quer. Ela fala que ela queria oferecer um segundo banquete para eles no dia seguinte. E aí o texto mostra que ele sai, Amã, arrogante como era, sai todo feliz por ter ido num banquete só em que a rainha chamou só ele e o rei. Ele sai todo feliz, mas ao sair Mardoqueu novamente está lá e não se curva perante ele. E isso irrita ele profundamente. O texto conta que ele vai para casa, compartilha isso com a família dele e a família sugere que ele faça uma forca para matar Mardoqueu. E mais do que rapidamente ele faz isso. E aqui uma parte maravilhosa do texto. Depois disso o texto nos conta que o rei perdeu o sono naquela noite. E para distrair, para passar o tempo, ele pede para pegar os livros das crônicas dos reis da Pérsia. Eu imagino que deveria ter milhares de livros lá. E eles pegam justamente o livro em que eles relatam a história em que Mardoqueu avisou da tentativa de assassinato do rei. E aqui está o texto: naquela noite o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio, façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar. Ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real, não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Depois disso Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido. E contou a Zeres sua mulher e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres sua mulher lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida você ficará arruinado. Enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei às pressas, levaram Amã para o banquete que Esther havia preparado. Então realmente é impressionante a precisão e o timing de Deus e o que Ele faz nas nossas vidas, né? A gente vê que, como nós lemos, exatamente naquela noite ele não conseguiu dormir. Ele pega justamente o livro, como eu falei, em que Mardoqueu tinha alertado a respeito do assassinato. Agora é interessante a gente pensar que se na ocasião ele tivesse sido recompensado, agora o rei ter pego esse livro não ia ter surtido efeito nenhum. Isso eu vejo uma semelhança com José do Egito, novamente, quando ele revela ao copeiro do rei o sonho, falou que ele ia ser restituído ao palácio, e isso acontece, ele pede para ele falar dele para o rei, para que ele saísse da prisão. E ele se esquece, como o texto diz. Se ele não tivesse esquecido e falado, talvez ele tivesse voltado ao palácio, teria sido apenas mais um oficial do palácio. Mas como Deus estava no controle de toda a situação, ele esquece, e depois ele é colocado como o segundo homem mais importante, revelando o sonho de Faraó. E aqui a gente vê a mesma situação, ele sendo, Deus não permitindo inicialmente que
que ele fosse recompensado, mas deixando para esse tempo perfeito a recompensa dele. Então eu fico imaginando a cara de Amã, falando tudo aquilo, querendo ser honrado, e Deus fazendo isso com ele, fazendo que ele tivesse que, uma pessoa que ele mais odiava, o povo que ele mais odiava, prestar toda essa honra a ele. E é isso que Deus faz com os que são fiéis a ele. Tudo isso estava acontecendo na vida de Mardoqueu, vamos lembrar, porque ele não se curvava em obediência à palavra de Deus. Isso me lembra o texto no Tiago 4, que Deus fala: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. É exatamente isso que a gente vê aqui, e realmente a Bíblia nos mostra que Deus não tolera a soberba, a arrogância, a prepotência. E aí a Bíblia nos conta que aconteceu o segundo banquete. A rainha Esther, nesse banquete, sim, revela qual que era a petição dela, que era pedir pela vida dela e pelo povo dela. O rei pergunta quem estava tramando contra ela e a vida do povo dela, e aí ele conta que é Amã, e Amã logicamente percebe que iria morrer. O rei fica nervoso, o texto nos mostra, sai da sala, e Amã vai falar com Esther para implorar pela vida dele. Nessa hora o rei volta e vê Amã debruçado lá e manda enforcar Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Realmente é uma história sensacional. Hollywood nunca chegou perto de uma trama dessa aí com os filmes que fazem, né? E aí depois disso Mardoqueu é enforcado. Mardoqueu não, desculpa. Amã é enforcado e o rei permite que Mardoqueu faça um decreto para os judeus se defenderem. Por quê? Diferente do Império Babilônico, que o rei podia fazer o que ele quisesse, fazia a lei, desfazia a lei, mandava e desmandava, no Império Persa não, o decreto do rei era irrevogável, então ele não poderia cancelar aquele decreto que ele fez, mas ele permite aqui que Mardoqueu faça um decreto falando que os judeus poderiam se defender naquele dia de todos que tentassem matá-los e tomar posse dos bens daquele povo que queria matá-lo. E aí nós vamos ler o texto que trata disso, que fala: no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Reuniram-se em suas cidades em todas as províncias do rei Xerxes para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes, porquanto todos os povos estavam com medo deles. E todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu haviam se apoderado deles. Mardoqueu era influente no palácio, sua fama espalhou-se pelas províncias e ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com seus inimigos. Na cidade de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Também mataram, aqui tem o nome de todos os filhos de Amã, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, mas não se apossaram dos seus bens. Então a gente vê aqui que o dia que era para a destruição dos judeus foi um dia de vitória para eles. Aqui fala que foi um dia que os judeus teve descansos dos seus inimigos e que a tristeza deles foi tornada em alegria. E aqui tem um detalhe importante, no final fala que eles não se apossaram dos seus bens. Deus estava corrigindo o erro que Saul tinha cometido. Agora sim aqui o povo é aniquilado como Deus tinha mandado, e os despojos que Saul tomou e não deveria ter tomado, o povo judeu não toma os despojos. Deus corrigindo aquela situação passada. E depois disso, a Bíblia nos conta que Mardoqueu instituiu a festa do Purim, que até hoje é comemorada pelo povo judeu, por volta do mês de março, e eles leem todo o livro de Esther, e é interessante que quando aparece o nome de Amã, na sinagoga eles batem os pés, todas as vezes que aparece o nome de Amã, e essa festa é comemorada até os dias de hoje. Então a gente vê aqui um poderoso agir de Deus, a gente vê os detalhes, como eu falei, não aparece o nome de Deus, mas a gente vê Deus agindo o tempo todo, e quanta coisa aconteceu aqui para Deus operar dessa maneira. A gente vê Vasti sendo destituída como rainha, a gente vê Esther se tornando rainha, a gente vê Amã sendo exaltado, e o ódio que ele tinha de Mardoqueu e querendo exterminá-lo por ele não se curvar diante dele. A gente vê Deus trabalhando para Mardoqueu
descobrir o plano para matar o rei e não ser recompensado naquela hora. A gente vê Deus uma noite antes dele morrer, fazendo o rei perder o sono, e lê justamente o texto em que Mardoqueu tinha alertado a respeito da morte dele. A gente vê Esther entrando diante da presença do rei, e o rei estendendo o cetro para ela. A gente vê Amã sendo enforcado na forca que ele fez, e a gente vê o dia de tristeza se transformando em alegria. Então, um Deus que faz todas essas coisas, o que ele não pode fazer para nós? Realmente fica esse ensinamento, nós temos que meditar a respeito, que Ele está no controle de todas as coisas, mesmo a gente não vendo, e nós nunca vamos entender o trabalhar e o agir de Deus, porque a gente não tem capacidade para isso. É interessante que eu fico pensando que simplesmente Ele poderia ter dado um livramento para o povo de Deus, não precisaria ter acontecido tudo isso, mas Deus trabalha dessa forma. Me lembra também o testemunho do pastor João, do tiro que ele levou. Todo mundo conhece esse testemunho? Quem não conhece tem que voltar, continua vindo na igreja, que uma hora o pastor João vai contar esse testemunho. Mas o que me chama a atenção nesse testemunho e muitos outros é que Deus simplesmente poderia ter dado um livramento para que ele não fosse, para que ficasse em casa, mas Deus trabalha dessa forma, a gente não consegue entender. Se isso acontecesse, não ficaria sabendo e não veria a mão de Deus e o agir de Deus nessa situação. Então muitas vezes Deus quer fazer dessa maneira. E uma outra coisa que eu vejo também é que Deus sempre gosta de agir com parceria com o homem. Então sempre a gente vê o homem também, Deus usando o homem e trabalhando em conjunto com o homem. Mardoqueu tendo fé, tendo a certeza que Deus daria livramento, Esther orando, jejuando, o povo crendo, e pôde ver esse grande livramento de Deus. E para finalizar então, Deus tem um plano para as nossas vidas, como já foi falado. Ele está no controle de tudo, Ele tem um plano para cada um de nós que está aqui. Ninguém está aqui por acaso, e Deus está no controle de tudo e tem um plano para as nossas vidas. Deus é soberano e nos coloca no lugar certo, na hora certa, como a gente pôde ver aqui. Então a gente tem que ter certeza que Deus tem um time perfeito para tudo. Deus usa pessoas comuns e obedientes para realizar seu propósito. A gente vê aqui Deus usando uma menina órfã, Mardoqueu, que era primo dela, que estava exilado. No texto de Naamã, a gente vê Deus usando uma menina também exilada, que não tinha nada. Agora, o obedientes é fundamental, porque se nós não tivermos obediência, Deus não pode nos usar. Ele não precisa que nós tenhamos recursos, não precisa de nada, mas a nossa obediência Deus precisa. E a gente precisa ter paciência, e nós precisamos agir com sabedoria, que a gente vê nesse texto também. Esther agindo com sabedoria, agindo com paciência, orando, pedindo a direção de Deus, jejuando e tendo estratégia para que pudesse atingir o objetivo dela. E para terminar, acho que um versículo que se encaixa perfeitamente aqui é Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, como eu falei, Deus está no controle, e todas as coisas contribuem para o bem daqueles, não é para todos, mas são daqueles que amam a Deus e são obedientes. Obrigado, Pai, por essa palavra, que ela possa produzir fruto em nossos corações, Pai, que nós possamos seguir o exemplo de Mardoqueu, o exemplo de Esther, ser fiéis a Ti, ser sensíveis à Tua voz, e que nós possamos crer em Ti, Pai. Que essa palavra fique em nossos corações, que essa palavra frutifique, que essa palavra traga transformação e traga fé em nossos corações, Pai. Que nós possamos viver o Teu milagre. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém.